Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Teoria da Constituição e Direitos Humanos. Nesta aula, nós vamos aprofundar o estudo dos sistemas de controle de constitucionalidade a partir da classificação das características do controle de constitucionalidade, de modo a melhor compreendê-lo. Nós vimos no nosso último encontro sobre os sistemas de controle de constitucionalidade existentes no mundo e como eles influenciaram a organização e estruturação do controle de constitucionalidade no âmbito do Estado brasileiro. Agora que nós já sabemos as principais características e a origem de cada um desses sistemas de controle de constitucionalidade, nós devemos analisar as características a partir de alguns critérios do controle de constitucionalidade, de modo a melhor compreendê-lo, de modo a entendermos de forma mais adequada como ele se concretiza e como esse sistema é realizado. Nós já vimos que a grande vantagem de classificar um objeto de estudo é justamente possibilitar uma melhor compreensão dos seus efeitos, das suas consequências, dos seus procedimentos. E é justamente isso que nós faremos agora, a partir de alguns critérios previamente determinados e comumente tratados pela doutrina. O primeiro critério que nós podemos adotar para classificar o controle de constitucionalidade é justamente o critério que vai levar em consideração o órgão competente. A partir do critério que leva em consideração o órgão que é competente para realizar o controle de constitucionalidade, nós podemos classificar o controle em controle de constitucionalidade político e controle de constitucionalidade jurisdicional. O controle de constitucionalidade político é aquele que será exercido por um órgão integrante da estrutura do poder legislativo ou do poder executivo, e não do poder jurisdicional. Isso significa que quando o controle de constitucionalidade não for realizado por um órgão integrante da estrutura do judiciário, nós estaremos diante de um controle de constitucionalidade de natureza política. É o que acontece, por exemplo, no Estado brasileiro, quando nós temos a possibilidade de que haja o controle prévio ou preventivo de constitucionalidade a ser realizado pelas comissões de Constituição e Justiça no âmbito do processo legislativo e também a possibilidade de que haja um controle preventivo ou prévio de constitucionalidade a ser realizado pelo chefe do Executivo, quando a Constituição reconhece a presidentes, governadores e prefeitos a possibilidade de, no exercício do veto a propostas legislativas aprovadas, indicar como razões ou como fundamentos do veto a inconstitucionalidade de alguns daqueles preceitos ou da sua totalidade. Nós estamos, nessa hipótese, diante de um controle político, uma vez que eles são realizados por membros ou por órgãos que não integram a estrutura do Poder Judiciário. Há alguns estados no mundo, como a França e a Suécia, em que o controle de constitucionalidade ele é realizado predominantemente por órgãos políticos, diferentemente do que acontece no Brasil, o que acontece nos Estados Unidos, em Portugal, Alemanha, Espanha e em grande parte dos estados pelo mundo, em que predomina o controle eminentemente jurisdicional. Da mesma forma que eu tenho o controle político, nós também temos o controle de constitucionalidade jurisdicional, que é aquele realizado por órgãos integrantes da estrutura do poder judiciário. Percebam bem que no caso do direito brasileiro, em que temos um sistema de controle de constitucionalidade misto, o controle de constitucionalidade pode ser realizado tanto pelo Supremo Tribunal Federal, como por qualquer juízo de direito, uma vez que no Brasil todos os juízos de direito são investidos de jurisdição de constitucionalidade. Perceba que até nisso o controle de constitucionalidade no Brasil ele assume um caráter híbrido, um caráter misto,
uma vez que aqui o controle pode ser realizado tanto por órgãos ou pessoas integrantes de estruturas que não compõem o Poder Judiciário, quanto pode ser realizado por órgãos integrantes da estrutura do Poder Judiciário. E a partir deste critério, portanto, nós vamos compreender quem detém competência para realizar o controle de constitucionalidade em um determinado Estado. Além do critério da competência ou do órgão competente, nós também podemos classificar o controle de constitucionalidade com relação à forma de controle. E no que diz respeito à forma de controle, nós temos 3 espécies de controle de constitucionalidade que vão justamente refletir os 3 sistemas de controle de constitucionalidade predominantes no mundo, que são o sistema difuso, o sistema concentrado e o sistema híbrido adotado no direito brasileiro. No caso do sistema do controle difuso, o que nós temos é o reconhecimento de que o controle de constitucionalidade ele pode ser realizado por qualquer órgão integrante da estrutura do Poder Judiciário, e não apenas por um órgão de cúpula, e não apenas por uma Corte Constitucional. A partir do momento que o sistema de controle de constitucionalidade ele admite esta possibilidade, ele pulveriza, ele torna difuso este controle, permitindo que qualquer indivíduo, no bojo da sua ação, possa discutir e possa questionar a constitucionalidade de determinadas leis ou de determinados atos normativos. A grande vantagem do sistema de controle difuso é justamente essa pulverização que ele possibilita, que ele proporciona, que ele promove, tornando todo e qualquer juízo de direito dotado de jurisdição de constitucionalidade para aferir e para avaliar a compatibilidade de normas jurídicas e atos normativos infraconstitucionais com o texto constitucional. E é exatamente o modelo adotado pelos Estados Unidos da América e que influenciaram, por exemplo, o ordenamento jurídico brasileiro. Além do sistema do controle difuso, nós temos o sistema do controle concentrado, muito predominante no âmbito dos Estados europeus. A principal característica do sistema do controle concentrado é justamente o reconhecimento a apenas um órgão, a atribuição a apenas um órgão de cúpula, normalmente uma Corte Constitucional, da competência para realizar o controle de constitucionalidade. Então, se nós formos a Portugal, se nós formos a Espanha, se nós formos à Alemanha, nós vamos perceber que esses estados adotam um sistema de controle concentrado. E no sistema de controle concentrado, nós, a sociedade, devemos levar todas as discussões acerca da constitucionalidade de leis e atos normativos à Corte Constitucional. E, consequentemente, aquela decisão proferida por aquela Corte será extensível, abrangerá a todos aqueles que são afetados por aquela norma ou ato normativo impugnado. Daí porque nós dizemos que no sistema de controle concentrado, o efeito da decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade são efeitos erga omnes. São efeitos que vinculam a todos, diferentemente da decisão proferida no sistema de controle difuso, no qual a decisão somente produzirá efeitos, em regra, entre as partes, entre os sujeitos processuais que integram aquela relação jurídica processual. E nós temos a terceira espécie, que é justamente o sistema de controle híbrido ou misto, que é o adotado pelo Estado brasileiro. No caso do sistema de controle misto ou híbrido, o próprio texto constitucional irá prever a coexistência dos 2 sistemas de controle de constitucionalidade. Ao prever, ao mesmo tempo, competência ao Supremo Tribunal Federal para realizar o controle concentrado e o difuso de constitucionalidade, mas também ao reconhecer que todo e qualquer juízo, por ser dotado de jurisdição de constitucionalidade, pode, ao julgar o caso concreto, declarar a inconstitucionalidade de leis e atos normativos, afastando a sua aplicabilidade, com efeitos interpartes.
Essas características do controle de constitucionalidade no direito brasileiro, como eu já disse, elas tornam o nosso sistema de controle de constitucionalidade muito eficiente. Talvez um dos sistemas de controle de constitucionalidade mais eficientes do mundo, porque nós conseguimos apropriar daquilo que havia de melhor, das estruturas e das ideias dos dois principais sistemas de controle de constitucionalidade do mundo, o sistema concentrado e o sistema difuso. Percebam, portanto, que há possibilidade de classificarmos o controle de constitucionalidade a partir deste relevante critério, que é o critério da forma de controle. Além disso, nós podemos classificar o controle de constitucionalidade a partir da abrangência e dos efeitos que a decisão produzirá. Quando nós analisamos os dois sistemas de controle de constitucionalidade, nós vamos perceber que quando eu estou diante do controle concentrado de constitucionalidade, como a análise de constitucionalidade é feita de forma abstrata, independentemente de um caso concreto, a partir de uma análise comparativa entre o texto da norma constitucional e o texto da norma ou do ato normativo infraconstitucional, aquela decisão que conclui pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade, ela terá efeito erga omnes. A expressão erga omnes indica que aquela decisão vinculará a todos, a todo e qualquer indivíduo a que aquela norma ou ato normativo seria aplicado, e vincula os órgãos do poder público quanto a esta decisão. Esta é uma das grandes vantagens do sistema de controle concentrado, porque, entendo a decisão efeitos erga omnes, eu tenho uma única decisão homogênea, válida para todos os indivíduos que estejam em uma mesma situação jurídica. Já quando nós estamos diante do controle difuso, nós teremos uma decisão com efeito apenas interpartes. Aquela decisão que conclui pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade, ela somente vinculará, ela somente produzirá efeitos em relação a aqueles sujeitos processuais, a aqueles indivíduos que integram aquela relação jurídica processual. E com isso eu crio a possibilidade, principalmente em estados com grande dimensão territorial e grande densidade populacional como o Brasil, eu crio a possibilidade de que existam decisões díspares, contraditórias sobre o mesmo tema, acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma mesma norma jurídica ou de um mesmo ato normativo. Obviamente que esta possibilidade da existência de decisões díspares e contraditórias é facilmente resolvida a partir do momento que aquela discussão vai sendo levada ao conhecimento dos tribunais superiores, através da interposição de recursos. À medida em que a questão sobe à instância de discussão, a tendência é que essas instâncias uniformizem o entendimento e garantam decisões semelhantes para casos semelhantes. De todo modo, ainda assim, existe a possibilidade de que aquela questão seja levada ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, seja no controle concentrado, através do julgamento de uma ADI, de uma ADC ou de uma DPF, ou no controle difuso, através do julgamento de um recurso extraordinário, uniformize o entendimento e oriente qual será a posição a ser adotada pelos tribunais, pelos órgãos jurisdicionais. Lembrando que se a decisão proferida pelo STF for no controle concentrado, ela terá efeito erga omnes, e todos os juízos de direito estarão vinculados a ela e deverão necessariamente seguir aquela orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal. Se, todavia, a decisão for tomada no controle difuso, através do julgamento de um recurso extraordinário, aquele entendimento apenas tem caráter orientativo. Ele apenas orientará os juízos de direito acerca de qual é o entendimento do STF, de modo que eles não estão obrigatoriamente vinculados àquele entendimento, mas suas decisões estão sujeitas a serem reformadas, caso aquela questão, através da via recursal,
seja levado ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal. Além do critério da abrangência da decisão, é importante nós também identificarmos a classificação do controle de constitucionalidade a partir do critério dos efeitos temporais. Veja, toda decisão jurisdicional, ela produz efeitos no tempo. E a partir desse critério, nós podemos classificar as decisões do controle de constitucionalidade em decisões que terão efeitos retroativos e decisões que terão efeitos não retroativos. As não retroativas serão conhecidas como decisões com efeito ex nunc. E as que terão efeitos retroativos serão conhecidas como decisões com efeitos ex tunc. E qual é a lógica, professor, por detrás disso? A regra é que toda decisão que declara a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, ela tem efeitos retroativos. Uma vez que aquela lei ou ato normativo contrária à Constituição, ela é inconstitucional desde a sua origem e, portanto, nunca poderia ter produzido efeitos. Um ato inconstitucional, uma norma jurídica inconstitucional, ela nunca poderia ter produzido efeitos. Por isso que a regra, por questões lógicas, é que a decisão que declara a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade, ela retroage no tempo desde a origem daquele ato impugnado, para declará-lo constitucional ou inconstitucional desde a sua origem. Portanto, a regra é que as decisões no controle de constitucionalidade, seja no controle difuso, seja no controle concentrado, é de que elas tenham efeitos retroativos, que elas tenham efeitos ex tunc. Mas no nosso ordenamento jurídico brasileiro, existe a possibilidade de que as decisões do controle de constitucionalidade não tenham efeitos retroativos, que eles tenham efeitos da decisão em diante, ex nunc, ou inclusive efeitos futuros. Como assim, professor? Uma decisão que reconhece a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo e ela não terá efeitos retroativos? Ela terá efeitos doravante, da decisão em diante, ou apenas efeitos futuros? Isso mesmo. A partir da aplicação de um instituto previsto na Lei 9868, no seu artigo 27, que é o Instituto da Modulação dos Efeitos da Decisão de Declaração de Inconstitucionalidade. Nessa perspectiva, a decisão poderá ter efeitos doravante, da decisão em diante, ou efeitos futuros. Mas para que isso ocorra, é necessária a presença de alguns requisitos, que nós veremos mais à frente com maior detalhamento, que são os requisitos da existência de razões de insegurança jurídica, a existência de um relevante interesse social e desde que a decisão seja tomada por 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Percebam que a decisão somente não terá efeitos retroativos quando, no caso concreto, se verificar que a retroatividade da decisão poderá causar insegurança jurídica, poderá contrariar um relevante interesse social, desde que esta seja a percepção de pelo menos 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 8 ministros, no caso, já que eles são 11 ao todo. Além da classificação da decisão do controle de constitucionalidade com relação aos efeitos temporais, nós também temos a classificação que leva em consideração qual a via eleita, qual a forma escolhida para instigar, para realizar o controle de constitucionalidade. E quanto à via eleita, nós podemos classificar o controle de constitucionalidade em duas espécies. O controle de constitucionalidade por via de ação e o controle de constitucionalidade por via incidental ou por meio de defesa. O que significa cada um deles? Quando eu estou diante do controle de constitucionalidade por via de ação, alguém propõe uma ação, alguém legitimado, alguém competente, propõe uma ação do controle de constitucionalidade
para justamente e exclusivamente questionar a constitucionalidade daquela determinada lei ou ato normativo. Então veja que nesta hipótese, a ação proposta, que pode ser uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação declaratória de constitucionalidade, ou arguição de descumprimento de preceito fundamental, tem como seu principal objetivo, tem como sua causa de pedir e seu pedido principal a declaração da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade daquela lei ou daquele ato normativo. Perceba, portanto, que eu denomino esta via eleita de ação porque o objeto da ação é justamente e exclusivamente a realização do controle de constitucionalidade. Só que o controle de constitucionalidade também pode ser feito através de um meio de defesa. O cidadão que deseja defender um interesse, um direito, uma prerrogativa, que entende que uma determinada norma jurídica ou ato normativo contrariam a Constituição, ele pode, no bojo da sua ação, no controle difuso, arguir a inconstitucionalidade como uma das matérias de defesa, a permitir que seja feito o controle de constitucionalidade pelo juízo de direito de forma incidental. Como assim, professor, de forma incidental? O incidente é algo acessório, é algo paralelo. Quando eu falo de controle incidental, eu estou falando daquele controle que é realizado no bojo de uma ação, na qual são discutidas outras matérias, outros temas, outros assuntos, mas que a inconstitucionalidade é um dos argumentos usados para julgamento do mérito daquela ação. Então, por exemplo, professor, eu desejo participar de um concurso público, e aí o concurso público é para agente administrativo, e aí quando eu fui fazer a minha inscrição no concurso, ao ler o edital, eu vi que o edital estabelece limite mínimo de altura. Eu tenho que ter uma altura mínima para poder me inscrever no concurso. E eu achei muito esquisito, professor, isso porque, afinal de contas, é um cargo administrativo. A minha altura não tem qualquer relação com o exercício das funções. A minha altura não me prejudica e nem me qualifica para exercê-las. A altura é um dado irrelevante para aquelas funções para a qual eu desejo concorrer. Eu me senti lesado, professor. Eu me senti violado no meu direito de tratamento igualitário, no meu direito à igualdade, no meu direito à isonomia. O que você vai fazer? Você vai propor uma ação judicial na qual você vai requerer que você possa se inscrever naquele concurso público, para que você possa prestar o concurso público, para que, caso aprovado, você possa tomar posse naquele cargo público, porque uma norma do edital, ela seria inconstitucional, que é aquela norma que estabelece uma altura mínima. Veja que a discussão no bojo dessa ação não se limita exclusivamente a analisar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade daquela norma jurídica ou daquele ato normativo. Na verdade, você quer defender a sua pretensão, o seu direito de participar do certame público sem ser discriminado pela sua altura. E um dos seus argumentos é a inconstitucionalidade daquele item do edital que estabelece esta limitação, esse requisito inconstitucional. Aí nós estamos diante de um controle difuso, por meio de defesa, pela via incidental. Diferente do controle de constitucionalidade que é feito por ação, que é um controle concentrado, mediante a propositura de uma das ações específicas, a ADI, a DCE e a DPF, perante a Corte Constitucional, nas quais o objeto de discussão é exclusivamente a constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela norma jurídica ou daquele ato normativo. Tanto é que lá, o controle de constitucionalidade é feito de forma abstrata, independentemente de um caso concreto, apenas a partir da comparação entre o texto constitucional e suas normas
e a norma infraconstitucional ou ato normativo infraconstitucional. Quando eu estou diante do controle difuso, que é feito de forma incidental como meio de defesa, veja que o juízo analisa um caso concreto. O indivíduo que foi impossibilitado de prestar o concurso público, porque não tinha altura mínima, para um cargo administrativo, em relação ao qual a altura nada guarda proporção. Então, essa classificação vai levar em consideração este critério. O critério da via eleita, da forma como o controle de constitucionalidade é realizado. E aí, pessoal, com isso, nós conseguimos compreender melhor como funciona o controle de constitucionalidade no âmbito do direito brasileiro. Ora por via de ação, ora por via de defesa, ou como meio de defesa, ou como meio incidental. E para terminar, nós temos um último critério para classificar o controle de constitucionalidade, que é aquele que leva em consideração o momento em que o controle é realizado. E sob este critério, nós podemos classificar o controle de constitucionalidade em controle de constitucionalidade preventivo, que é aquele que é realizado a partir do efeito de bloqueio que é exercido pelas normas constitucionais, é aquele que é exercido antes que a norma jurídica ingresse no ordenamento jurídico, antes que ela faça parte do ordenamento jurídico, como uma forma de prevenir o ingresso na ordem jurídica de normas e atos normativos contrários à Constituição. E esse controle preventivo no Brasil é feito através das comissões de Constituição e Justiça, comissões de Constitucionalidade e Justiça, tanto da Câmara quanto do Senado Federal, quanto da Assembleia Legislativa, quanto da Câmara de Vereadores, pelo Poder Executivo, através do exercício do veto a propostas legislativas que contenham dispositivos ou que sejam inconstitucionais, e também, pessoal, através da possibilidade que um parlamentar, durante o processo legislativo, antes que aquela norma seja discutida, votada e aprovada, obste a sua tramitação, obste o seu prosseguimento, mediante a propositura de um mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal, alegando a inconstitucionalidade daquela proposta legislativa. Nós estaremos aí diante de um controle preventivo. Veja que o caráter preventivo decorre do fato de que o controle de constitucionalidade ele é feito antes que a norma jurídica ou ato normativo comece a produzir seus efeitos. Quando ele ainda estiver na sua fase de elaboração, quando ele estiver ainda na sua fase de construção. Então, este controle é feito de forma prévia. E ele pode ser tanto jurisdicional quanto político, conforme nós acabamos de ver. Mas o controle de constitucionalidade também pode ocorrer de forma repressiva. E quando ele vai acontecer de forma repressiva? Quando a norma jurídica ou ato normativo já tiver ingressado no ordenamento jurídico e eu precisar suprimi-los, eu precisar extirpá-los mediante a declaração de inconstitucionalidade. Então, no controle repressivo, o meu objetivo é extirpar, é suprimir, é impossibilitar que um ato normativo ou uma norma jurídica que já tenha ingressado na ordem jurídica e que sejam contrários à Constituição, impedir que eles possam produzir efeitos. E veja que esse controle preventivo, que está muito justificado pelo efeito de bloqueio exercido pelas normas constitucionais, e o controle repressivo, que está assentado no efeito negativo que é exercido pelas normas constitucionais, percebam vocês que eles são complementares. O ideal, pessoal, é que nenhuma norma jurídica, nenhum ato normativo contrário à Constituição possa ingressar na ordem jurídica. Mas quando eventualmente eles ingressarem, porque os mecanismos do controle preventivo foram falhos, aí atuarão os mecanismos do controle repressivo, justamente para impossibilitar que aquele ato normativo ou norma jurídica possa produzir os seus efeitos e vulnerar e violar os preceitos constitucionais, a supremacia normativa da Constituição e a superioridade hierárquica das normas constitucionais. Então, desejo a todos vocês, a partir dessas considerações,
ótimos estudos e ótimas reflexões sobre o sistema de controle de constitucionalidade e a sua importância para o direito constitucional e para o ordenamento jurídico brasileiro. Um grande abraço a todos vocês e até mais, pessoal. Tchau, tchau.